rincão.com.br. Logotipo, deixa eu ver aqui. Vou pegar uma imagem aqui. Tab can be closed by pressing ESC. Ele não pode ser fechado. Se você apertar ESC ou qualquer outra tecla, tá? Então, ó, carregou, sumiu tudo, tá direto aqui no painel, certo? Olá a todos, eu sou o Rincão do canal Rincão Informática no YouTube. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula da nossa série especial de Construindo um Sistema Escolar Integrado ERP, em que esse sistema é desenvolvido na plataforma No-Code, Low-Code The Bubble, que é a plataforma que a gente utiliza para criar nossas aulas de programação no-code. Se você não for inscrito no nosso canal, quero te pedir para você aproveitar e se inscrever, ativar o sino das notificações. Ao final do vídeo, se você tiver gostado, deixa o seu like, se não gostar, pode dar o seu dislike. Comenta o que você achou, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato conosco nos canais de comunicações. Nós temos grupo no Facebook, no WhatsApp e no Telegram. E nós temos o Instagram da Rincão Informática e o e-mail para comunicação por e-mail de dúvida, de sugestão, de crítica, de informação, que é o canal rincãoinformática@gmail.com. A gente está começando agora a nossa terceira aula dessa série, tá? Nós vamos ter depois uma outra plataforma que nós vamos desenvolver aplicativos no-code e mobile, né? E que vai ser o Web e o Flutterflow, que são essas três principais, juntamente com o Bubble, que plataformas principais de utilização pela nova geração de programadores que tem aí. Tá? Então, a gente na aula anterior, a gente parou nessa parte aqui. Né? Nós fizemos até uma lista com os alunos ativos, a gente vai inserir as informações aqui, nós fizemos o cadastrar aluno, né? Nós fizemos a troca de usuário online, e nós vamos dar seguimento agora à parte de alunos, tá? E a gente vai acabar de preencher esses três grupos aqui, né? Referentes a alunos. E nós vamos também criar uma página de admin e vamos atualizar algumas coisas aqui. Verificando o que foi feito na última aula, está faltando aqui o campo de curso do aluno, tá? E eu desatento assim no decorrer da aula, não atentei, eu coloquei para fazer uma busca diretamente nos option sets de aluno que nós criamos aqui, lembra? Curso aluno, tá? Então eu vou dar uma organizada inicialmente aqui nesses campos e vou inserir esse do curso de aluno, tá? Vou trazer isso aqui um pouco para cá, só para trazer ele aqui, ó. O de mãe vai ficar alinhado com esse aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui a gente pode diminuir o tamanho deles, tá? Vamos colocar 120, que dá para escrever o que o input está pedindo. Esse aqui também 120, né? E aí a gente pode trazer ele para cá. Data de nascimento, número da turma, né? E esse input que eu vou colocar aqui vai ser do lado da turma, tá?
Pode vir mais para cá. Esse também. Esse aqui também. Esse aqui pode diminuir um pouco. Esse aqui também, né? Para que a gente faça caber o input que vai entrar aqui. Tá? Deixa eu dar uma verificada aqui, o tamanho do celular. Nós também vamos fazer as formatações aqui, tá? Olha lá. Sobra um espaço, né? Então a gente vai diminuir aqui. Deixa eu ver lá como é que ficou. Tá? Dá para aparecer. A gente mantém esse tamanho para o outro aqui também. Tá com 123. Vamos deixar com 123. Esse aqui também. Nós podemos trazer até aqui. Alinhar aqui, ó. Vamos botar tel aqui, né? A gente ajeita a linha aqui, né? Nós vamos pegar esse drop down aqui, ó. Vamos copiar ele, Ctrl D. Vamos jogar ele para cá, tá? E esse vai ser o drop down. Selecione curso do aluno, tá? Dentro dele vai ter curso, Option 7 curso, ao curso, né? Current Options Display. Tá? Vamos copiar isso aqui para colocar aqui em cima. Ó. Curso do aluno. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo tudo, tá vendo? O nome inteiro, não tá cortando nada. Deixa eu dar só uma distribuída melhor aqui. Esse negócio de ficar aparecendo o título em cima aqui do que o Bobo colocou, para mim tá me incomodando, porque me atrapalha a selecionar os itens aqui. Não foi uma boa escolha deles isso não. E a foto a gente vai aumentar aqui, ó. Bairro eu vou trazer para cá. O nome da rua eu vou diminuir pelo seguinte, o bairro eu vou alinhar aqui, ó. Isso. E aí a gente faz uma alteração aqui, tá?
no curso do aluno, aqui no Workflow, quando a gente vai criar um novo aluno, no curso do aluno, a gente exclui isso, tá? E vem aqui, ó, drop down, selecione o curso do aluno novo, seu valor. Beleza? Vamos seguindo aqui. Vou também dar uma centralizada em tudo aqui, ó. Para ficar um espaçamento aqui igual aqui, ó. Aí, assim ficou melhor. Nós vamos vir com um pop-up novo aqui, tá? Esse vai ser o pop-up dados escola. O conteúdo dele, tá? Vai ser escola. Vamos lá, texto. Sai daí. Texto. Opa. Dados cadastrais da escola. Vamos lá. Gravura do pop-up. São deixar 770 mil. Isso aqui também. Essas coisas que eu estou fazendo aqui é porque a gente já sabe fazer, certo? Então, estou mantendo aqui o padrão nosso. Essa cor aqui, né? Ctrl C. Ctrl V. Quando clicar no grupo Focus em dados da escola, vai abrir o Flow, vai demonstrar o pop-up Element Action Show pop-up dados da escola, cadastrar da escola, e vai dar um display dados no grupo. Tá? Antes de selecionar aqui, eu tenho que jogar um grupo aqui dentro. Vamos lá. Grupo dados cadastrais escola. E ele vai ser do tipo escola. Tá? Esse grupo aqui. Texto. Aqui vai ser dados. É o nome da escola, né? Vamos lá.
Pode ser com 25. Ctrl D. Esse vai ser endereço. Ctrl D. Bairro da escola. Ctrl D. CEP. Ctrl D. Cidade. Estado. Ctrl D. CNPJ. Inscrição estadual. Ctrl C. Aqui eu posso tirar isso aqui, ó. Isso é para deixar os textos nomeados, tá? Para não ter confusão. Depois vem telefone, né? Ctrl D. Telefone. Telefone da escola. Ctrl D. Isso aqui vai ser e-mail. E se caso tiver, né? Ctrl D. Vai ser o site.
Vou aumentar o tamanho do pop-up para caber aqui, tá? Vou colocar 500. Tá bom. Agora vamos distribuir isso aqui, tá? Vamos lançar os inputs. Vai ser do tamanho 30. Tá? Input, nome da escola. Cadastro. Vamos ver a formatação. Borda sólida, 100%. E não tem nada no placeholder, né? Deixa em branco. Tá? Porque aqui a gente já vai aparecer os dados. O cadastro tem que ser feito pelo painel admin, pelo administrador. Então, quando eu clicar aqui, só vai aparecer os dados, tá? Ctrl D. Esse aqui vai ser o input endereço da escola. Ctrl D. Esse aqui vai ser o input bairro. Ctrl D. Input CEP. Esse vai ser o input cidade. Vamos copiar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai ser o input estado. Ctrl D. Aumentei o pop-up, vou aumentar o grupo aqui, né? Para colocar os outros campos aqui na ordem, né? Vamos lá.
Esse vai ser o CNPJ. Ctrl D, input, inscrição estadual. Inscrição estadual da escola. Então, já que eu renomeei assim, esse vem para cá. Esse aqui. Input telefone. Ctrl D, input e-mail. Vou diminuir um pouco isso aqui? Não. Eu vou manter desse tamanho mesmo, não tem problema não. E aqui vai ser o site, né? Ctrl V. Input site da escola. E aqui, ó, a gente vai fazer o logotipo, né? Logotipo escola. E nós colocamos uma imagem aqui, ó. Aqui não é o Picture Upload agora não, agora é a imagem, tá? Vou colocar a borda nela também, né? Vamos ver. Aí no workflow, ó, a gente vem display data in a group. Por quê? Parental groups tem que... Não, não é isso. Espera aí. Parental groups escola. E aqui, parental groups, né? O display data in a group, ó.
O pop-up tá com escola, não tá? Agora vamos fazer os cadastros desses dados aqui no banco de dados, certo? Então vamos lá. Data tapes. A gente já volta lá para poder mostrar para aparecer, tá? Escola. Alunos, a gente já tem aqui, certo? Então vamos fazer um cadastro aqui, ó. Espera lá, eu vou criar aqui a página de Add New Page, painel admin, vai clonar ela do menu principal, certo? Quando a gente clicar no dados de cadastro, né? Cadastro, cadê grupo Focus? Isso aqui no painel admin, tá? Dados da escola. A gente vai mostrar o pop-up dados da escola e vai element access, dar um set focus no input nome da escola. Cadê? Nome da escola cadastro. Tá? Nós vamos inserir um botão aqui, certo? Qual a largura dessa imagem aqui? 177. Deixa eu renomear ela. Imagem, logotipo, escola. Tá? Aqui vai ter que ser um picture upload. 177 por 150. 177 por 150. Picture upload, logotipo, escola. Vai ser o botão gravar dados escola. Tá? Vamos tirar as formatações dele aqui. Gravar dados. Ctrl V. Não, não é isso não. É isso aqui que eu quero. A cor. Ctrl C. Ctrl V. A gente está no painel admin, tá? Vocês vão entender daqui a pouco. Depois a gente vem com umas funções aqui. É para poder aparecer na página principal lá. Então esse fica aqui. Tá? Ctrl D. Esse aqui vai ser o limpar campos. Cor vermelha. E a mesma coisa lá do cadastro de aluno. Quando clicar nele, a gente vai no Element Actions, Reset Data do grupo. Qual grupo a gente vai resetar? O grupo Dados Cadastrais Escola. É esse aqui, ó.
certo? Deixa eu ver aqui na página de painel admin. Cadastro, alunos, cadastro. Esse é o qual pop-up que é esse aqui? Dados cadastrais. Pop-up. Cadastrar dados escola, tá? Deixa eu renomear o botão aqui, que eu não renomeei. Limpar campos, dados, cadastro, escola. Então, vamos clicar aqui em dados da escola. A gente vai dar um show pop-up dados cadastrais, tá? Vamos ver. Não está aparecendo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aqui, pessoal, ó. Dados cadastrais tá o do aluno, não é o do aluno, é o da escola, tá? Vamos corrigir aqui agora aqui para visualizar. Ó. A gente está no painel admin, tá? Para a gente ter certeza que está no painel admin, vamos modificar aqui, ó. Painel administrativo escola. Certo? Ó. Cadastro, dados, escola, já mostrou aqui, tá? E setou aqui para a gente poder fazer o cadastro. Tem que esconder aqui, ó, show pop-up, vai dar um hide, element actions, hide, grupo focus. Grupo focus, cadastrar, isso. Dá um hide nele aqui, tá? Cadastro, dados da escola, fechou o grupo, né? E aqui vai ser grupo focus, cadastrar, vou renomear ele, tá? Painel, cadastrar, alterar, painel admin, certo? Cadastrar, alterar, painel admin, tá? No pop-up cadastrar dados da escola, né? Quando a gente clicar em limpar campos, ele vai dar um reset, certo? E quando a gente clicar no gravar dados, a gente vai criar uma coisa nova. Data theme, create a new theme. Vai ser dados escola. Vai ser uma nova escola, certo? Dados dela. A gente vou colocar todos os campos, aí não vai entrar aqui aluno, bairro, CEP, cidade, e-mail, endereço, estado, fax também não vai entrar, logotipo, nome, professores não vai entrar, site vai, telefone vai, transporte não vai entrar, usuários não vai entrar. Então, nós vamos preencher esses campos aqui, que vai ser o input, o primeiro é qual?
bairro, né? Input, bairro da escola, cadastro, seu valor. Vou fazer daqui, tá? Input CEP. CEP da escola, cadastro, seu valor. Input cidade da escola, cadastro. Input e-mail, cadê o e-mail da escola? E-mail, usuário, e-mail da escola, cadastro aqui. Input endereço da escola, cadastro. Estado. Input estado da escola, cadastro. Logotipo é o image, tá? Imagem. Imagem alunos, aniversário, biblioteca. Não, é o picture upload na imagem. A imagem vai ser para a gente visualizar na página principal lá. Aqui é o picture upload. Logotipo escola, o seu valor. Nome da escola. Input, nome da escola, cadastro, seu valor. Tá vendo qual a importância da gente renomear tudo para a gente localizar depois? Input, site da escola, cadastro e telefone. Telefone da escola, cadastro. Feito isso, a gente vai dar element actions, reset data, né, do grupo. Qual foi o nome que eu coloquei? Dados cadastrais escola. Tá? Vou só conferir. Grupo, dados cadastrais escola, certo? A gente vai dar um bip, né? De que fez o cadastro efetuado. Efetuado com sucesso. Certo? Mesma coisa do outro lá. 3.000. Centralizado. Né? 20. Vamos ver? No painel admin, cadastro, dados da escola, teste, tá? Limpar campos, limpou. Então vamos lá. Instituto, que eu coloquei, não foi? Instituto Escolar Rincão Informática. Instituto Rincão Informática. Vai se chamar esse o nome da escola, tá? Rua da Fantasia, 25, número 1000. Bairro Campo Grande, CEP 21.000-001. Não tem ponto aqui não, tá? Cidade, Rio de Janeiro, estado, Rio de Janeiro. Aqui no estado também, pode colocar um drop down aqui com todos os estados brasileiros, tá? Também fica legal. Inscrição estadual, CNPJ, né? 123.123.1000 ao contrário, /20.
11.123.123. Eu vou supor que é isso aqui, tá? 21 988 22 4466. E-mail Instituto Rincão @gmail.com. Site www.institutorincão.com.br. Logotipo, deixa eu ver aqui. Vou pegar uma imagem aqui. Download. Vamos colocar isso aqui, ó, como logotipo da escola. Gravar. Gravou, resetou e faltou fechar o pop-up, né? Element Actions, hide, pop-up, cadastrar dados escola. Certo? Então, os dados estão aqui, estão cadastrados. Se a gente vier no banco de dados aqui, ó, escolas, está cadastrado aqui, ó, tá? O que ocorre? A gente pode tirar isso aqui daqui, que a gente está no painel admin, a gente pode tirar o ajuda, tá? A gente pode tirar o ferramenta, financeiro, cadastro. Eu vou deixar o ajuda, porque se for uma pessoa que vai trabalhar, ela precisa aprender sobre as funções, né? O admin não precisa, porque já está direto no painel admin, tá? Nós vamos criar aqui um pop-up de logar no painel admin de segurança, tá? Antes da gente voltar lá para a nossa parte de aluno no nosso menu principal. Nós vamos vir com o novo, ó, nós estamos no painel admin, certo? Na página do painel admin. Painel admin. Vamos vir com mais um pop-up aqui, tá? Esse pop-up vai ser pop-up acesso painel admin, tá? Vai ser do tipo usuário. Estou fazendo aqui as configurações. Qual é a largura que eu botei aqui? 372. 372 por 40. Não, não é Ctrl D não. Ctrl E. Acessar painel admin. Certo? A cor da fonte branca, aquela mesma coisa, tá? 18, centraliza e o plano de fundo. Deixa eu ver se tá salvo aqui, ó. Ctrl V. Tá salvo. Isso, tá vendo? Ctrl E. Só que isso aqui não vai ter borda, né? Tá sem borda? Tá sem borda. Texto. Senha de administrador. Remove a formatação, centraliza vertical horizontalmente. Tá? Input. Ctrl E. Digite a senha do admin. Ctrl E, sobe um pouco, Ctrl E, sobe um pouco também.
Vamos tirar a formatação dele, vamos botar a borda de 100%, né? Que aparece sempre com 15 no padrão. Só que eu não quero arredondado, tá? Porque o sistema todo está sendo feito com layout retangular. E o botão, né? A largura disso aqui, 232 por 40. 232 por 40. 232, pronto. Ctrl E, botão, acessar, painel, admin, logar, login, vai. Vocês gostam de nome assim, então vai login. Remove o condicional e bota a cor dele de a cor que eu gosto aqui, que está mantendo o sistema. Ctrl V. Pronto. A gente volta aqui no menu principal. E aqui em admin, quando a gente clicar no botão admin, tá? Vamos colocar um grupo Focus aqui, né? Cadê o grupo Focus? Esse vai ser pequenininho, né? Assim, ó. E ele vai estar relacionado ao texto admin, tá? Tá acabando a bateria do notebook, eu vou ter que ligar a fonte aqui. Ainda tem texto sem renomear, tá vendo? A gente vai corrigir isso aqui depois. Texto admin, menu principal. Então o grupo Focus aqui vai estar no texto admin, menu principal. E vamos alinhar ele aqui com a palavra, né? Ó, pronto, começo da palavra. Grupo Focus, acesso, painel admin. Acesso, painel admin. Então, quando a gente clicar na palavra admin, a gente vai dar um show aqui, ó. Element Actions, show, grupo Focus, acesso painel admin. Vamos ver aqui. Menu principal. Sistema escolar integrado. Menu principal, admin, mostrou o grupo Focus. Certo? Aqui, ó. Mesma coisa. Vamos ver a borda que está nesse aqui para deixar igual no outro. Tá? Uma borda de 2. Deixa eu ver aqui. Mas ficou com outra cor. Largura de 100. Tá? Esse vai ficar pequeno. E eu quero a cor desse aqui, ó. Da borda desse aqui.
Copiar. Colar. Isso. E vai vir um texto aqui. Grupo Focus. Acesso painel admin. Acessar. Retira a formatação, centraliza, vertical, horizontal. Tá? E é condicional quando esse texto is hover, a gente vai dar uma underline nele, certo? Underline. Ctrl E. Deixa eu ver. Vou acessar, certo? E aí, quando a gente clicar no texto acessar, no workflow, a gente vai ser navigation, go to page, painel admin. Tá? No painel admin, nós vamos agrupar esse grupo, esse, tá? Esse aqui é o grupo logoff, não. Deixa eu ver. Vou agrupar esse e esse junto aqui, tá? Arrange, Group Elements and Fixing Container. Tá agrupando os três, tá? E vai se chamar Grupo Painel Admin Cabeçalho. E aí esse grupo Painel Admin Cabeçalho vai nascer, vamos no painel admin aqui, ele vai nascer oculto. Ó. Nasceu oculto, certo? Eu vou esconder isso aqui também, ó. Tá? E pop-up acesso painel admin. Quando a página for carregada, Element Action, general, Pages Load, ele vai mostrar o pop-up, Element Actions, Show, pop-up, acesso painel admin. Tá? E no pop-up acesso painel admin, a gente vai marcar aqui, ó, this pop-up can be closed by pressing ESC. Ele não pode ser fechado. Se você apertar ESC ou qualquer outra tecla, tá? Então, ó, carregou, sumiu tudo, tá direto aqui no painel, certo? Deixa eu dar um... Depois a gente pensa num layout menor aqui. E depois que ele fizer isso, ele vai fazer o input. Qual é o nome do input? Input, digite a senha do admin. Acesso painel. Vai dar um set focus. No input, digite a senha do painel admin, certo? Quando a gente clicar em login, ele vai mostrar Element Actions. Show. Grupo, cadê o nome? O texto lá embaixo que eu coloquei, qual o nome dele? Vamos ver de novo aqui o grupo que a gente fez, tá? Grupo painel admin.
cabeçalho, certo? Então, ele vai mostrar o grupo painel admin cabeçalho, grupo painel. E também vai mostrar o texto sistema escolar rodapé. Sistema escolar rodapé. Só que isso vai acontecer dentro de uma condicional. Nós vamos colocar o bloqueio agora. Se não colocar a senha de admin, não entra, tá? Vamos fazer um cadastro aqui, ó, em usuários. Vamos mudar o meu de usuário para admin, tá? Para eu entrar como admin. Então, o meu acesso vai mudar para admin. Então, agora eu estou como administrador. E nós vamos agora configurar aqui, ó, a condicional aqui, tá? Então, quando a página for carregada, quando eu clicar no botão acessar painel admin, ele vai mostrar os painéis, cabeçalho e o rodapé, tá? Só que só isso vai acontecer só sobre uma condição, que é, a gente vai fazer só vai acontecer quando, only when, do assert is for usuário, em que o acesso é igual a admin, tá? Each item senha, que contém o input, digite a senha de mim, acesso painel, seu valor. Tá? Então, só vai mostrar se colocar a senha do administrador, certo? A gente vai copiar essa condicional aqui, ó. E se não conter dos contém, tá? Ele não vai mostrar esses negócios aqui não. Ele vai mostrar um alerta, ó. Bip, que vai estar aqui. Senha incorreta. Tente novamente. Novamente. Esse vai ser na cor vermelha, tá? Que é uma ação de alerta, 3.000 milissegundos. Vamos centralizar também. Aumentar a fonte aqui para 20, né? E feito isso, a gente vai em Element Actions, Reset Input, né? E vai dar um Set Focus. Element Actions, Set Focus, no input, digite a senha do painel admin. Quer dizer, se a pessoa errar a senha aqui, ó, 15, 15, 15, 15, 15, senha incorreta, tente novamente. Tá? Vamos colocar a senha certa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou fechar o pop-up, tá? Element Actions, Hide, Pop-up, Acesso painel admin. E vamos mudar aqui o Pop-up, Acesso admin, o input, tá? Para Password. Daí aparece tudo em asterisco. Ó. Quando a página é carregada, olha só. 1, 2, 3, olha lá, não está aparecendo, tá vendo? Ó? Só que ele não continua sem fechar o pop-up. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Pop-up, acesso painel admin. Tinha que fechar hide.
Esse aqui vem em primeiro, set focus, tá? Reset input. Não é nesse aqui, ó, não contém, dos contém. Tá? Nesse aqui, show grupo, tá? Element actions, hide, pop-up, acesso, painel admin. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora foi, ó. Fechou o pop-up, mostrou de novo o sistema aqui, ó, carregado, tá? Ó. Certo? Se a gente atualizar a página, ele esconde tudo e faz de novo. Ó. Pede de novo, fica com bloqueio. A pessoa só consegue. Você vai sair para almoçar, não quer deslogar do sistema, ou vai sair para ir no banheiro, tomar um café, qualquer outra coisa. Dá um F5, a tela fecha, colocou a senha certa, ó. Pronto. Tá? E aqui a gente tira já tirei já o de fechar pop-up. Ok? Isso aqui é para acessar o painel admin, tá? Vamos lá de novo agora no menu principal. Quando a gente clicar no cadastro aqui, dados escola, nós vamos mostrar aqui agora os dados da escola, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos vir em... Eu acho que já tem aqui, ó, pop-up, cadastrar dados escola. É esse aqui. Só que vai ser, a gente vai mudar esse pop-up visualizar dados escola, certo? Nós vamos tirar, isso aqui é o que? Shape, não sei nem o que é isso. Tira fora. Cadê? Deleta isso. Nós vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, tá? E aqui vai ser o que, ó? O pop-up não é escola, parental grupos escola. Quando a gente clicar aqui no grupo Focus, cadastrar dados escola, abre o workflow, a gente está no painel admin, então volta. Eu estou fazendo coisa errada aqui, vamos lá. Pop-up, acesso, painel, pop-up, visualizar dados escola, vamos voltar ao que eu fiz aqui, certo? Deixa eu ver. Tá certo. Vamos voltar lá no menu principal. Eu vim para a página menu principal, mas eu permaneci na página de painel admin aqui, tá? A gente tem que vir com a página menu principal para editar aqui, ó. Quando a gente clicar aqui no grupo Focus, né? Pop-up dados escola. Cadê? Grupo Focus. Calma que a gente acha, tá? Dados escola. Vai vir display data no grupo. O que a gente vai fazer? Deixa eu ver o que está no pop-up aqui, porque ele não está aceitando para mim aqui isso, tá? Pop-up dados escola. Escola. E o grupo. Conteúdo inicial, parental grupos escola, nome da escola. Tem que aparecer direto aqui. Os inputs todos vão estar desabilitados, tá? Não pode ser clicado, desabilitado, desabilitado. Era para estar aparecendo aqui, já que está cadastrado lá os dados da escola, né? Mas a gente vai fazer aparecer, não se preocupa não. Vamos ver. Menu principal. Qual é o pop-up que ele está demonstrando aqui? O de aluno, é por isso. Ó. O mesmo erro lá, pop-up
dados escola. Agora vai aparecer, fica vendo. Porque aqui é só para a pessoa visualizar, tá? Ó. E aí a gente vem aqui no workflow e o que a gente quer que aparece? Dados, pop-up dados escola, não é isso? Show pop-up dados escola. Display data in a group. Ainda está dando parental groups thing. Não é, ele tem que aparecer o certo aqui. Ele está como pop-up de escola. Ó. Escola. Deixa eu mudar. Parental groups escola. Pop-up dados cadastrais escola. Dados. Isso aqui é o que? É um picture upload. Passando no menu principal, vai ser parental grupos escola, logotipo da escola. Tá? Imagem, logotipo escola. O pop-up se ele é do tipo escola, era para estar aparecendo aqui, ó. Eu vou ver o que está acontecendo. Calma aí, pessoal. Vamos seguir aqui, ó. Conteúdo inicial, aqui é endereço, né? Parental grupos escola, endereço da escola. Tá? CEP. Parental grupos escola, CEP. Na cidade aqui, CEP. Tá? Parental grupos escola, ali é o bairro, né? Parental grupos escola, cidade, estado. Parental grupos escola, estado. CNPJ. Parental grupos escola. Cadê o CNPJ? Deixa eu conferir aqui. Escola. Eu coloquei um CNPJ lá, não me lembro. CEP, cidade, e-mail, endereço, estado, fax, logotipo, nome, professor. O que está aqui?
painel admin. Pronto, aqui nem o CNPJ, nem a inscrição estadual, né? Nós vamos ter que lançar aqui, a gente colocou lá, mas adicionar, vamos lá. CNPJ escola, do tipo texto. E cria um novo campo, inscrição estadual escola. Do tipo texto também. Tá? Aí o CNPJ vai ser o input, CNPJ da escola, o seu valor. E a inscrição estadual da escola vai ser o input, inscrição estadual da escola, o seu valor. Tá? Então aqui, ó, CNPJ. A gente volta lá para o painel, no menu principal. Opa, dados cadastrais, parental grupos escola, CNPJ da escola. Parental grupos escola, inscrição estadual da escola. Porque aqui no menu principal a gente vai visualizar apenas, ok? Parental grupos escola, telefone, cadê? Telefone, e-mail. Parental grupos escola, e-mail. E o site, Parental grupos escola, site. E vamos vir aqui no nosso dados cadastrais em escola. Vamos alterar aqui, tá? Cadê? CNPJ. Vamos colocar aqui 11. Acho que é assim. Vou aqui. Modelo CNPJ. Tá. 11.123.123 barra 1000 ao contrário, né? 12. E a inscrição estadual, modelo, inscrição estadual. Gente, eu quero só o modelo. Depois eu vejo isso aqui, tá? Vamos aqui. 11 pá, 1, 2, 3, ponto 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. Padrão de inscrição estadual.
2 de 6. E o último dígito... Vamos deixar assim, a gente vai aprender depois. Traço 4. Salve. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente visualizar os dados aqui agora. Quando a gente clicar no Focus cadastrar, dados escola, a gente vai exibir o show pop-up e vai dar um hide, element actions, hide no grupo Focus. Cadastrar. Ó. Só que não está aparecendo aqui, pera aí. A gente vai ver por que não está aparecendo, tá? A gente vem aqui, display data na group. Olha lá. Your search is for escola first item. Primeiro item e element actions. Hide focus, grupo focus. Não, esse aqui não. Cadastrar. Vamos ver agora. Deixa eu tirar isso aqui e fazer essa condicional aqui no pop-up. Duas searches for escola. Primeiro item. Deixa eu ver. Ah, malandro. Tá vendo? Tá aqui os dados todos da escola. Beleza, pessoal? Dá um trabalho a gente descobrir e ir aprendendo, mas a gente consegue, tá? Para a gente fazer, por exemplo, a formatação aqui, ó. Grupo alunos, cadastrar aluno. Deixa eu esconder esse grupo focus aqui, tá? Por exemplo, contato aqui. Então, código de registro, tudo bem. Código de matrícula, tudo bem. Tá, e-mail, identidade. A gente formatar o campo identidade e os outros aqui que são padrões brasileiros, a gente vem primeiramente em Settings, General, desce até aqui embaixo. Expose Options, Element HTML. A gente marca isso aqui, tá? Ó. Pronto, marcou. Acho que era a coisa aqui da gravação que estava dando interferência. A gente pega aqui esse plugin Input Formatter, tá? Por exemplo, eu vou arrastar um para cá. O primeiro que eu vou mexer vai ser o identidade, né? Input, vou renomear ele para underline RG, tá? Qual o nome desse campo aqui? Input, identidade, aluno, cadastro. Eu vou copiar ele, tá? Ctrl C. No input formatter, eu acho que eu joguei o input formatter no grupo Logoff. Deixa eu voltar aqui. Input formatter, aí eu seleciono o grupo cadastrar aluno, não é isso? Ele vir aqui, pronto. Esse aqui vai se chamar input identidade aluno, identidade aluno, tá? O ID dele. Input formatter
identidade aluno. Só para a gente ver como é o princípio, tá? Ele é do tipo custom, tá? A identidade, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ó, gerador de RG Rio de Janeiro. Tá? Vamos ver esse daqui, ó. Adicionar pontuação. Isso aqui é um padrão de RG daqui, tá? Então seria duas casas, ponto, três casas, ponto, três casas, traço 6. O input formatter, ele funciona com os delimitadores de barra, vírgula, barra, tá? Isso são os delimitadores. Então, como que funciona isso? Tá? Ó. Não são duas casas, ponto, três casas, ponto? É simples, ó. Ponto, né? Barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra, traço. E aqui eu formato duas casas, vírgula, 3, ponto 3, ponto 3, ponto 1, é isso? Vírgula 3, vírgula 3, vírgula 1. Identidade aluno, o nome dele, tá? Copiar. A gente vem aqui no identidade, no... Tinha que estar aparecendo o atributo aqui, ó. Porque aqui embaixo aqui, o ID atribute. Por quê? Porque eu marquei essa caixinha aqui, ó. Ah, desmarcou. Vamos lá. Agora está marcado. Tem que aparecer aqui, tá? Pronto. É o identidade aluno, o ID attribute, porque a gente vai associar esse input com o input formatter e o nome desse input é identidade aluno novo cadastro, certo? Ó, vamos copiar, Ctrl C. A gente vem no input formatter e vai atribuir aqui embaixo a ele aqui. Só que não pode ser espaço, tem que ser underline, tá? Ó. Se tiver espaço, ele não reconhece. E aqui é a mesma coisa, tá? Vamos ver se ele vai ficar nesse formato que a gente fez, depois dessa configuração. Ó. Cadastro, aluno, aqui na identidade. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Já ficou, ó, 2 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, traço 1. 2 números, ponto. Entendeu como é que funciona? O CPF. CPF, por exemplo, 123.123.123, traço. Então ficaria como o CPF? Ó? Vamos lá. Pegaram a sacada aqui? Cadê input formatter? Aqui. Seleciona aqui, cadastrar aluno, joga ele aqui. Esse vai ser o input formatter CPF aluno, tá? CPF underline aluno. Copia.
vem aqui no CPF, cola, tá? Ctrl V. Copia aqui, ó. Ctrl C. Vem no Input of Format CPF, no ID Attribute aqui embaixo, cola. Lembrando que é underline, certo? Ó. É underline, beleza. E vamos aqui no Input Format. Então, vai ser custom também, né? O modelo dele, os delimitadores. Vai ser ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra, traço, tá? E vão ser 3,3,3 traço 2. Vamos colocar aqui, ó, gerador de CPF. Lá mesmo dava, né? Só para a gente ver o formato aqui, ó, gerador de CPF. Com pontuação 3, 3, 3 e 2, tá vendo? São 11 números no total. Vamos ver se ficou aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Não, não ficou, tá? Então vamos ver onde está o erro aqui. CPF aluno novo cadastro. Ctrl C. CPF underline adulto. Ctrl V. CPF. Underline. 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 E aqui é CPF aluno. Deixa eu ver se foi agora. Ainda não. Espera aí que nós vamos corrigir, tá? Aqui, ó. Se eu tiver quase certeza, o erro está aqui, ó. Não é ponto, é vírgula. Tá? O traço vem aqui em cima. Vamos ver agora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Só que 1, 2, não é ponto não, eu quero traço. Então vamos lá. Ponto, barra, vírgula, barra, segundo ponto, barra, vírgula, barra, terceiro ponto, barra, vírgula, barra, traço. Ou aqui, ó, barra, ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra, traço, barra, vírgula, barra. Ou só o traço. Deixa eu ver. Um, dois, três, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra, traço. Agora ficou certo, ó. 3.3.3 barra. Certo? O simples fato de você digitar aqui, ó, ele já fica no formato certo, ó. Certidão de nascimento a gente não vai fazer, tá? Telefone celular, CEP. Vamos fazer o CEP. O CEP é o mais facinho de todos. Vamos copiar ele aqui, ó. Ctrl D. Esse vai ser o CEP underline aluno, tá? Esse vai ser simplesmente um traço e vai ter 5,3, tá?
CEP aluno, copia aqui, Ctrl C, vem no input de CEP, no ID attribute aqui, tá? E o nome do input de CEP aqui. Ctrl C, joga aqui, ó. CEP, underline, aluno, novo cadastro. Deixa eu ver se é esse o nome. Aluno, novo cadastro. Tá, vamos ver aqui. CEP não são 5 números de traço mais 3 números? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E vamos fazer aqui que precisa também os telefones, né? Residencial e comercial. Tá? O princípio é o mesmo aqui, tá? A gente copia um, ó. Ctrl D, copia esse. Esse vai ser o input formatter. Telefone residencial aluno. Tá? CEP aluno. Telefone underline residencial. Underline aluno. Ctrl C, a gente vem aqui no telefone residencial, ID atributo, tá? E o nome dele que a gente atribuiu, né? E esse nome aqui, ó, Ctrl C, vem no input formatter, joga aqui embaixo aqui, ó, Ctrl V, lembrando sempre que tem que ter underline, né? E o formato dele qual vai ser? Abre parêntese, barra, vírgula, barra, fecha parêntese, espaço, barra, vírgula, barra, traço. Tá? Eu tenho quase certeza que é só isso aqui. E aqui vai ser 2,5,3,4. Deixa eu ver se ficou no formato certo. Tá meio bagunçado. Vamos corrigir aqui, que tá errado isso. Olha, tá certo aqui, tá? Abre parênteses, barra, vírgula, barra, fecha parênteses, dá espaço, barra, vírgula, barra, traço. Tá? E 2, 5 e 4. 0,2,5,4. 21,98877, tá. Certo, pessoal? Entre parênteses o DDD, os 5 primeiros números e os 4 últimos. A gente só vai copiar aqui para o telefone celular, renomeando eles, tá? Esses são os campos que a gente precisa formatar nesse formulário aqui, para deixar no padrão brasileiro.
Então a gente Ctrl D, copia ele, né? Esse vai ser o telefone comercial, né? Celular, telefone celular. Aluno, tá? Ctrl C. Ctrl V aqui, ó. E a gente pega esse aqui, né? O nome aqui em cima, ó. Ctrl C. Vem no input celular, telefone. Celular, tá? Cola aqui embaixo, ó. Telefone celular aluno do input format e vamos ver agora se ele ficou certo também. 21, não, tá. 988776565. Tá certo também. Beleza? Vamos ver o outro que a gente precisa colocar aqui, formatar. É o de pop-up dados cadastrais, né? A gente vai fazer essa mesma configuração. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, copia, abre pop-up aqui, ó, cola, input formatter, telefone, escola. Telefone, underline, escola. Tá? Custom, o nome desse daqui, cadê telefone? Input, telefone, escola, é esse aqui que a gente copia, ó. Ctrl C, vem no input formatter aqui, Ctrl V, vamos colocar os underline, telefone, underline, escola. Deixa eu ver se ficou agora certo. Beleza? Vamos fazer o CNPJ e a inscrição estadual. O CEP. O CEP também é facinho. Tá? É só a gente copiar o outro aqui. Ó. Esse é o CPF, identidade, CEP. A gente copia isso. Ó. É só um traço. Tá? Copiar. Colar. CEP, escola. Ctrl C. Aqui, ó. Ctrl V. Né? E pega esse aqui, ó. Ctrl C. Vem no input formatter aqui. Ctrl V. Vamos ver se ficou certo agora.
Vai lá. A gente faz isso depois no painel admin, tá? Vamos ver aqui. Gerador de CNPJ, né? Com pontuação. Ponto, ponto, barra, traço. Ctrl D. Esse vai ser o CNPJ. CNPJ escola. CNPJ underline escola. Tá? Ctrl C. CNPJ underline da escola cadastro. Certo? E aqui, telefone. CNPJ da escola. Então, eu coloquei CNPJ underline escola. CNPJ underline escola. Maiúsculo nome. E aí ele vai ter o seguinte, são 2 pontos, uma barra e um traço. Deixa eu ver aqui. Barra, vírgula, barra, antes de ponto, barra, vírgula, ponto, barra, vírgula, barra, vírgula, barra, traço. E são 2, 3, 3, 4 e 1. 2,3,3,4,2. Então tem que ser esse padrão aqui, né? Vamos ver. Para a gente testar se está funcionando, vem aqui, ó, Parental Group, CNPJ, deixa eu deixar ele habilitado. Ó, 2, 3, 3, barra 4, traço 11, certo? Ó, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 1, 8, 9. Beleza, pessoal? Deixa eu desabilitar aqui de novo. Está configurado certo. Ó. E está faltando a inscrição estadual. Tá? Vamos fazer isso aqui agora. Gerador de inscrição estadual. Rio de Janeiro. No caso, você vai escolher a região que você está, tá? 3.3.3.3. Então são... Esse é fácil, ó. Ctrl D. Esse vai ser o inscrição estadual underline escola e escola de inscrição estadual, tá? Ctrl C. Vem aqui, ó. Ctrl V e underline escola. A gente pega o nome, né? Ctrl C. Ctrl V. Vamos lá. Underline. 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 Underline.
E aqui no input formatter vai ser 3,3, 43. 3,3,3,3. Ponto, barra, vírgula, barra, ponto, barra, vírgula, barra, ponto. 3 pontos, certo? Vamos ver agora. Vamos habilitar ele aqui para a gente poder alterar ele, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6. Ó, travou. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. Beleza, pessoal? Então a gente configurou de forma correta, vamos habilitar de novo aqui, todos os inputs para aparecerem aqui nos nossos dados cadastrais da escola, né? E aqui em alunos, ó. Quando a gente digita aqui, ó, já vai automático, ó. Tá? 21, 9, 55, 66, 35, 35. Foi um... Deixa eu atualizar aqui. Alunos 21, 9, 88, 77, 65, 65. Pronto, agora está certo. Ok? A gente vai ter que fazer isso também no painel admin, nos formulários de lá, tá? Mas a gente faz isso depois. Tá bom? Vamos seguir em frente aqui. A gente vem no painel, né? Aqui, ó, no painel admin, eu já copiei para cá os input format da mesma maneira, tá? Só renomeei aqui para esse cadastro. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desabilitar o input bairro, tá? O input endereço nós vamos desabilitar, o cidade e o estado. Por quê? Porque a gente vai configurar agora a nossa API do ViaCep, tá? Fazer a configuração aqui que é bem simples e você vai ver que show de bola que é. A gente já está com o plugin instalado, o ViaCep, tá? Eu sempre recomendo você vir na página do plugin e ler a documentação dele, tudo que ele faz, mas ele é bem simples. Ele funciona da seguinte maneira. Por exemplo, endereço. Da onde vai vir o endereço aqui automaticamente? Tá? O conteúdo inicial dele, a gente vai, ó, get data from external API, que é qual é a API que a gente vai pegar? Do ViaCep, tá? O path do CEP vai estar onde? Vai estar no... Da onde a gente vai buscar? O path é da onde vai buscar. Qual vai ser o input de referência? Vai ser o input CEP da escola, o novo cadastro, o seu valor. E ali é o endereço, né? A gente vai mostrar o que ali? O logradouro. Tá? Simples assim. Bairro, a mesma coisa. Eu vou copiar essa condicional aqui, tá? Essa expressão. Vou colar. Vou fazer de novo aqui. Copiar a expressão. Deixa eu ver se agora ele vai aqui. Não. Ele está copiando outra coisa. Vamos lá. Get data from external API via CEP do input CEP da escola novo cadastro seu valor e ali a gente vai mostrar o que aqui? O bairro. Certo? Tudo isso digitando CEP. Cidade. Vamos lá. Get data from external API via CEP. O input CEP da escola cadastra o seu valor, né? E ali vai ser a cidade, não é isso? Ó. Quebradouro, bairro, localidade no caso, tá? Estado. Deixa eu ver se tem um do estado aqui, que eu não me lembro de verdade, tá? Não, não é isso não. Aqui.
Esse é o estado. Get data from external API via CEP. Input. CEP da escola, o seu valor. Tá? A gente vai mostrar o F, eu acho que é estado. Tá? A gente consegue puxar bastante coisa. Vamos dar uma olhada aqui. CEP Rio de Janeiro. Vamos pegar esse aqui, 20.010, 20.010.020. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadastro. 20.010.020. Dá Enter. Não, ele fez um cadastro novo. Isso aqui nós vamos bloquear também, tá? Vamos deletar aqui por enquanto, né? A gente vai limitar só um cadastro nos dados da escola, tá? Calma que a gente bloqueia isso. Vamos visualizar de novo aqui, ó. Cadastro, dados da escola, 20.010.020. Ó, Rua São José, Centro, Rio de Janeiro, Estado, Rio de Janeiro. Ó que show de bola, pessoal. Ó, vamos pegar um outro aqui. 20.230.010. 20.230.010. Rua Riachuelo, Centro. Olha que show de bola a API. Tá vendo? É só digitar o CEP. Ó. Os inputs ficam desabilitados, né? O estado, tá. Depois você faz o layout do jeito que você quer aqui, tá? Você pode, por exemplo, clicar aqui, ó, ele vai pular direto para o CEP, porque já está desabilitado aqui. Você bota o nome da escola, digita no CEP, ó, 20.235.020. Vamos ver se tem esse. Não existe esse CEP, né? Então, vamos lá. 22.793.911. 22.793.911. 22.793.911. Olha lá. O Arrino Levi, ó. O Arrino Levi. Certo? Deixa eu fazer uma alteração aqui. Escola, CEP, endereço. Vamos criar um campo novo aqui, ó. Complemento. Do tipo texto. Deixa eu copiar isso aqui só para ver o que dá. E aqui vai ser o complemento. Vamos ver o que vai aparecer aqui em complemento. Tá? Só para a gente ver. Vinte e dois, 793.911. 22.793.911. Complemento aparece um número, ó. Certo? Vamos colocar esse campo aqui também. Pera lá. Esse vai se chamar o input complemento endereço escola novo cadastro, tá? Vamos trazer para cá, ó. Vou modificar o seguinte aqui, ó. Aqui a gente digita o CEP,
tá? Para ficar legal isso. Vamos lá. Aqui vai ser o endereço. Ó. E aqui vai ser o complemento. Fazer o bairro mais para cá, cidade mais para cá também. Ó. Esse aqui vai ser o complemento. Ctrl D. Complemento. Endereço escola. Tá? Vamos ver aqui como é que ficou. Vinte e dois, 793, 911. Endereço, bairro, cidade, estado, complemento. Complemento, barra, número. E aí nós viemos aqui no nosso banco de dados, tá? Vamos vir aqui no complemento, cadê? Complemento. A gente edita complemento número 1000, 1500. Tá? Por exemplo, isso. Beleza? Certo. Porque isso aqui tudo é fictício, tá bom? E a gente bota aqui também, ó, na página de menu principal para aparecer. Ó. Vamos alterar o layout como a gente deixou lá no outro. Aqui não precisa não. Vou colocar aqui, ó. Ctrl D. Complemento. Endereço. Complemento endereço. Tá? E aqui copia isso, ó. É o que eu falo, fica o texto em cima, isso aí me irrita. Complemento número. Vamos ver como é que fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu vir aqui no menu. Eu vou colocar um link no
painel admin para ir para o menu principal também, tá? Aí, ó. Beleza, pessoal? Vamos vir aqui no grupo cadastrar, no grupo alunos, né? Dados responsável. Vamos lá. Grupo dados responsável. Cadastrar aluno. Deixa eu pegar essa cor aqui. Ctrl C. Vamos fazer aqui em cima da largura do grupo, né? 1180. 1180, eu acho que 178. Deixa eu ver. Ctrl E. Background, né? Centraliza aqui assim também. Deixa eu ver se o outro está com dados cadastrar aluno. Não está com borda. E a altura dele está 31. Vamos deixar isso também a mesma coisa. Altura 31. Sem borda. Dá uma olhada aqui. Agora tem uma coisa aparecendo aqui ainda. Eu vou tirar isso aqui com isso, tá? Pronto. O que acontece? Aqui nós vamos fazer um cadastro, né? Dos responsáveis pelo aluno, através do nome, vamos associar o nome do aluno e os dados do pai e da mãe, tá? E nós vamos ter um search box aqui para a gente buscar os dados, apresentar os dados pela busca pelo nome do aluno, certo? Então, vem com o grupo. Busca grupo dados de cadastro responsáveis. Vamos criar aqui um banco de dados novo.
responsáveis, tá? Nome do pai, texto, nome da mãe, texto, telefone pai, texto, telefone mãe, texto, identidade pai, texto, identidade mãe, texto, CPF pai, texto, CPF mãe, texto, profissão pai, texto, profissão mãe, texto, CPF, identidade, e-mail pai, texto, e-mail mãe, texto, nacionalidade pai, nacionalidade mãe, texto, naturalidade pai, texto, naturalidade mãe, texto também, tá? E por último, observações, texto. Vai ser do tipo responsável, né? Esse grupo, e vamos lá preencher os campos que a gente escolheu. Nome do pai, cadastro, responsável,
Input, nome do pai, cadastro, responsável. Não vai ter nada aqui. Sem formatação. Altura de 30. Vou tirar os campos arredondados aqui, ó. Vou deixar a borda com 100% que aparecer. Esse aqui dá para deixar com... Deixa eu ver se com 20 dá. $517, 520, pronto. Isso aqui 520 também. Nome da mãe. Cadastro responsável. Sem formatação, sem cantos arredondados. A gente vai ir copiando eles na sequência, tá? A aula tá um pouco assim tranquila hoje porque eu me acordei um pouco disposto. Qual altura que tá isso aqui? 30 e esse 34. Tem que ser 30 também. Aqui vai ser o input. Telefone pai. Identidade pai.
CPF pai. R$ 150, 160 eu acho que dá. Vamos lá. Telefone. Telefone do pai. Alô? Boa noite. Quero falar com o Anderson, responsável pelo CPF de início 165. É você? Sim. Eu sou o Paulo, da Claro Móvel. Ctrl D, Ctrl D. Eu vou preencher esse formulário e a gente termina a aula por hoje, tá, pessoal? Então já está ficando um tamanho grande também. Aí a gente faz a configuração a partir da próxima aula, tá? Identidade, pai. Esse é qual? Tá, então esse aqui que vai ali. Identidade. CPF do pai. Deixa eu ver aqui. Telefone da mãe. Identidade da mãe.
CPF da mãe. Telefone mãe. Identidade mãe. CPF mãe. Ctrl V. Ver como tá ficando. Tá, beleza. Deixa eu fazer um seguinte aqui. Background branco, background branco, 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 branco. E esse aqui, background, flat color, aquela cor que a gente está utilizando para branco. Vamos ver como é que fica agora. Aí ficou mais legal, tá vendo? Porque vai ter, esse grupo aqui vai ser para cadastrar e vai ter também um search box de busca para a gente apresentar os dados deles através do nome do aluno. Vão ser dois dados aqui, um para cadastro e um para apresentar as informações. No menu principal, só vai fazer o cadastro, tá? Alteração de cadastro e exclusão só pelo painel admin, tá bom? É assim que eu vou deixar feito aqui. Naturalidade pai. Naturalidade pai. Dá para deixar uma corzinha mais clara aqui também, né? Para ficar em contraste com a letra preta, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom assim. Input. Naturalidade pai. Ctrl D. Nacionalidade pai. Nacionalidade pai. Nacionalidade pai.
Ctrl D. Profissão do pai, certo? Agora a gente pega esses três aqui, copia, e vamos jogar lá para o outro lado, tamanho. Profissão mãe. Mãe. Input naturalidade. Mãe. Nacionalidade mãe. Profissão mãe. Então tem CPF da mãe, e-mail da mãe, e-mail do pai. Deixa eu ver se eu coloquei e-mail aqui. E-mail ainda não, né? Identidade, nacionalidade, naturalidade, profissão, telefone. Tá faltando acho que só o e-mail mesmo. Vamos lá. Ctrl D. Aqui vai ser e-mail do pai. E-mail do pai e da mãe. E-mail pai.
Nome do pai, nome da mãe, telefone, identidade, CPF, naturalidade, nacionalidade, profissão, e-mail do pai. Deixa eu ver aqui. Telefone do pai, telefone da mãe, acho que é só isso, tá? E aqui, ó, a gente sobe ele até aqui, tá? E vamos vir com uma drop down aqui, ó. Tire a formatação. Selecione o aluno para realizar cadastro dos responsáveis. Acho que está com 30, né? 30 também. Cadastro. Selecione aluno, cadastro responsável. Tá? Ó. Aí, dentro dele vai ter uma busca dinâmica. Tá? Alunos. The search is for alunos. Current options, nome do aluno. Cadê? Tira a formatação dele também. Tira os cantos arredondados. Borda sólida de 100%. E plano de fundo. Vamos ver aqui. Tá vendo? Aqui tem os alunos. Ó. Só que o fundo dele, eu quero o fundo branco. Isso. Nós vamos vir com um multiline input aqui, ó. Grupo dados responsável. Multiline input, observações, cadastro, responsáveis aluno. Tá? Não tem nada aqui. Tira a formatação dele também, né? Deixa o background aqui branco, sem canto arredondado. A gente pega esse, copia isso aqui, ó, joga para cá. Pode jogar isso aqui um pouco mais para baixo. Deixa eu ver. Observações. Observações, cadastro. Certo? E aí a gente vem com os botões aqui, ó.
Mesma coisa que a gente faz, tá? Remove condicional, botão, cadastrar, responsável, aluno. Vou deixar com 30 também? Não, vou deixar com 40. 40 tá bom. Cadastrar. Por dele eu vou colocar aquela uma. Ctrl V. E a fonte vai ser 18. E sem os padding. 0000. Pronto. Copia, Ctrl D. Esse vai ser o limpar campos. Cor vermelha. Botão limpar campos. Campos. Cadastro. Responsável aluno. Vamos ver. É isso aqui que eu quero mesmo, tá? Cadastrar, limpar campos. Aqui a gente tira de que ele não pode ter coisa em vazio, ó. Não pode ter, não pode mostrar campos em vazio, tá? Campos em branco. Esse grupo, ele vai nascer invisível, tá? Deixa eu procurar um lugar onde eu consigo colocar aqui o que eu quero. Vou colocar um texto aqui, ó. Grupo, dados responsável. Cadastrar. Remove a formatação do texto, centraliza, não tem campo arredondado, background branco, pode deixar aqui. E o nome desse grupo que eu coloquei foi qual? Grupo dados de... Grupo... Cadastrar novo responsáveis de aluno. Então, quando a gente clicar nesse botão aqui, ó, a gente vai mostrar esse grupo, ó. Element Actions, Show, Grupo Cadastrar, Novo Responsáveis de Aluno. Vamos ver. Cadastrar, ó. Certo? Só que a gente vai jogar um state aqui também, tá? E nós vamos colocar aqui um visualizar. Ou buscar, né? Ctrl D.
Esse vai ser buscar. Buscar dados responsável aluno. Cadastrar dados responsável aluno. Beleza, pessoal? Aí a gente vai jogar dois custom state aqui para mostrar o outro grupo que a gente vai buscar os alunos cadastrados aqui, né? Os responsáveis, porque os alunos ativos a gente tem aqui, a gente vai mostrar as informações deles aqui, tá? E aqui a gente vai mostrar a informação dos responsáveis pela busca pelo aluno, tá? Então, você pode depois escolher um outro lugar. Eu vou ver também se eu consigo colocar esses botões aqui depois. Eu vou ver se for melhor a distribuição dos campos aqui e coloco. Tá? E aí fica a critério, né? Seu de você fazer. Aí eu vou colocar dois custom state para em cima desses dois textos demonstrar o grupo que eu quero. A gente encerra essa aula por aqui. Tá? Quero agradecer todo mundo que está conosco até aqui, até esse momento, os inscritos no canal. Se você não for inscrito, quero aproveitar e pedir para você se inscrever e ativar o sino das notificações, tá? Se gostou do vídeo, pode deixar o like, por favor, ajuda bastante, demonstre o seu apoio no canal. Se não gostou, pode dar o seu dislike também. Deixa sua opinião, tá, com a gente, que é muito importante, sua dúvida, sua sugestão, sua possível correção. Não deixa de ver os outros vídeos das outras playlists no nosso canal, a gente tem bastante conteúdo já. Muito obrigado a todos, até a próxima aula e um grande abraço, pessoal. Só para lembrar, tá? Essas aulas dessa série especial, eu vou liberando elas, essa aqui é a terceira aula, né? De acordo com as visualizações das aulas anteriores. Então, toda vez que uma aula alcançar 200 visualizações, é pouco, gente. 200 visualizações não é nada. Eu libero a próxima aula, tá bom? Grande abraço, tchau.